Mas vamos lá. Sei que vocês, alguns aí passaram de madrugada, aqui à noite, vamos falar do Natal. Hoje eu quero falar sobre a notícia do Natal. A notícia do Natal chegou para os pastores, chegou para os magos. Você já ouviu a história, e talvez, se você não ouviu, você pegue aí no nosso canal, aqui mesmo, você que está em casa, você que está aqui, tem os musicais que vão falar da história do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar sobre um aspecto da história do Senhor Jesus, da notícia chegando ao mundo, e hoje vamos estudar Mateus capítulo 2, por favor, abram aí as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo número 2, no nosso musical infantil, há 2 semanas atrás, eu falei sobre esse texto, mas sobre um outro aspecto. Hoje eu vou pegar, não as pessoas, vou pegar as pessoas que ouviram de Jesus. Mateus capítulo 2, nós vamos para o verso 1 até o verso 12, vai falar dos magos, né? Mas eu vou pegar 3 aspectos diferentes nesta noite. Vamos lá. Mateus capítulo 2, verso 1 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvindo o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Vamos orar mais uma vez. Vou pedir ao irmão Mauro que ore, por favor. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Senhor Deus, pelo dia, ó Pai, por mais uma oportunidade, Senhor Deus, de estarmos aqui na sua casa, lembrando, Senhor Deus, do nascimento de Cristo, Senhor Deus, do nosso Salvador, ó Pai, que também um dia morreu pelos nossos pecados, Senhor Deus. Nós te agradecemos por tudo, oramos, ó Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Que notícia chegou para nós? O nascimento de Jesus Cristo havia sido profetizado desde o Gênesis, desde que Adão e Eva pecam. Então, quando Deus vai amaldiçoar a serpente, ele diz que
da semente da mulher nasceria o Salvador. Então, isso já aconteceu milênios antes de Cristo. Depois, 700 anos antes de Cristo, um profeta que fala muito e muito claramente sobre o nascimento, a vida e a morte do Senhor Jesus até, é o profeta Isaías. Eu vou ler 2 textos de Isaías. Um está no capítulo 9 de Isaías. Isaías está no Antigo Testamento, ali, tá bom? Logo, depois de Cantares, aí você vai encontrar Isaías. E no capítulo 9, vai dizer assim, Isaías, no versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, havia uma profecia de Isaías, de que ele seria um reino, ele seria da família de Davi, e isso aconteceria porque ele estabeleceria um reino eterno, um reino de justiça. Quando você vai um pouco mais para frente, no mesmo livro de Isaías, no capítulo 53, Isaías 53, do verso 3 até o 5, diz assim, Isaías 53, tá bom? Versos 3 até o 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele seria, alguém que sofreria, ele carregaria sobre si os nossos pecados, como? Lá em Deuteronômio, não vou ler agora, mas diz que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito de Deus. Então ele não poderia ficar até a noite. Lá em Deuteronômio está no capítulo 21, 22 e 23, do versículo 22 e 23, capítulo 21. Por isso que quando você vê a crucificação de Jesus, os judeus mandam quebrar as pernas. Não quebram a de Jesus, mas quebram dos 2 malfeitores que estão ao lado. Por quê? Não podia passar a noite ali. Eles eram malditos. Então tinha que ser retirado antes do anoitecer. Quando ele morre, Jesus Cristo diz que Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E Jesus afirma que este seria outro sinal. O sinal de que ele ficaria 3 dias e 3 noites também no inferno, na sepultura, para depois ele ressuscitar. Isso seria. E o apóstolo Paulo diz que quando chega a plenitude dos tempos, vem, vamos ler esse texto, está em Gálatas, eu vou voltar já para Mateus, Gálatas, capítulo 4, Gálatas capítulo 4, no verso 4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido debaixo ou sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, tudo isso, você pensa, volta lá por favor, para Mateus capítulo 2.
onde os magos chegam em Jerusalém, onde quem mora lá, a esmagadora maioria, né, era judeus, da Judéia. Eles moram lá. Era um povo que sabia das profecias, não com detalhes, assim como nós temos várias dúvidas de como será a vinda de Cristo, mas sabiam que isso ia acontecer. E quando esses homens, esses magos chegam, eles chegam em Jerusalém, perguntando: onde está esse Messias? Onde está o rei? Então nós temos aqui, recebem as notícias, a notícia, neste texto, tá? Nesse texto aqui, recebe as notícias, a notícia do nascimento. Os magos, Herodes e toda a cidade de Jerusalém, pelo menos os que estudavam, né? E os religiosos em si. A Bíblia diz os principais sacerdotes e escribas. Então, vamos pensar em 3 classes de pessoas que recebem a notícia do nascimento de Jesus. E eu vou seguir uma ordem diferente do que está no texto, para nós pensarmos em cada uma delas separadamente. Vamos começar por Herodes e toda Jerusalém com ele. Vamos lá. Capítulo 2, como eu já li, mas eu vou ler a partir do verso 2, onde ele entra na história. Perdão, verso 3. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. No verso 8, ainda Herodes fazendo. Diz assim, vou ler o 7 que é mais fácil. E então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E por fim, o último versículo que vai mencionar na minha perícope, no meu pedaço, é o verso 12. E sendo os magos, por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para juntos de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Por que isso acontece? Porque Herodes disse: olha, quando vocês souberem onde está o bebê, me fala que eu também quero adorá-lo. Mas ele não queria, ele queria matar Jesus. O que acontece? Herodes recebe a notícia. Qual é a visão de Herodes? A visão deste mundo. A visão do poder que você tem, da posição social que ele tinha neste mundo. Por isso é que ele não quer que Jesus venha. Porque ninguém pode ser rei se eu já sou o rei. Esta era a ideia. E uma das razões que na última peça de domingo, e sábado e domingo, no nosso aeroporto, né, você que não assistiu, assista, por favor, tem um aviso do aeroporto que Jesus tinha mais ou menos 2 anos. De onde tiramos essa conclusão? Não é, os magos não chegam na manjedoura. Isso é muito bonito, figura no presépio, mas não é verdade. Por quê? Porque ele inquire mais ou menos quanto tempo e manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, imagina-se que se ele mandou de 2 anos para baixo, é porque era esta a idade que eles estavam caminhando. Bom, ele quer perder, por que ele não quer perder a posição que ele tem? Porque o poder para ele dava conforto, dava um certo egoísmo que estava sendo alimentado, o seu ego. Eu sou o rei, eu tenho poder e eu não quero concorrentes. Mas a Bíblia diz que, no verso 3, que ele se perturbou e toda Jerusalém com ele. É claro, irmãos, isso é
é uma hipérbole aqui, tá? É uma forma exagerada. Claro que não foi toda Jerusalém, porque teve pessoas que gostaram disso. Mas talvez ele fale toda Jerusalém, porque o judeu sabia que isso ia acontecer. E isso causou um burburinho. O rei chegou. Quando há uma mudança de poder, qualquer que seja ela, quem gosta? Quem está por baixo. Quem está por baixo. Quem está por cima não quer. Então, a gente fala, eu quero estabilidade social. O que é estabilidade social? É eu manter na posição que eu estou. Se eu estou rico, eu quero manter a estabilidade social. Se eu estou pobre, eu não quero. Eu quero chacoalhar para eu ver se eu fico em cima. Esta é a ideia de Herodes. Ele tinha um poder, uma posição social e não queria abrir mão dela. E eu quero trazer para nós. Será que o Natal nos avisa de um poder que nós temos? Porque nós temos algum poder. Pastor, eu sou pobre. Você tem poder, nem que seja na sua vida. As pessoas podem morar na rua. As pessoas podem fazer o que elas quiserem. Vão pagar por isso. Mas elas podem fazer. Livre. Então você tem um poder. Deus te deu tanto poder, que Ele deu o poder de você recusar a salvação. Você pode dizer, eu não quero. E sabe o que vai acontecer? Se você falar, eu não quero, não vai cair um raio na tua cabeça. Pode até acontecer. Mas não é o normal. Você vai ter sua vida normal. Mas um dia você vai dar conta. Um dia você vai dar conta. Da mesma forma que para os magos que ouviram, imagine, eu sou mago, eu chego lá em Jerusalém e falo, cadê o rei? Herodes diz, ele nasceu, né? Puxa, faz uma coisa então, quando você descobrir, me fala que eu também quero adorar. Eles inocentemente viriam, mas Deus falou, não vão até Herodes, porque ele não quer adorar, ele quer matar. E aqui é a minha pergunta, o que você faz com a notícia do Natal? Ela altera a sua posição social? Não é pecado, fazer a ceia, reunir os amigos, não é pecado. Passa a ser pecado se isso é o mais importante para você, aí é pecado. Por quê? Não é isso. A palavra Natal vem de nascimento. É porque o rei nasceu. Não é para você ficar perturbado com isso. Não é para você falar, eu preciso de comer uma ceia. Eu preciso de comer tal carne. Eu preciso de dar presente. Será que eu vou ganhar presente? Não, irmãos, isso não é. Isso você está cultuando o seu Herodes dentro de você. Você tem o Herodes aí dentro. Alguém egoísta, alguém que quer manter a posição, quer manter o poder, não quer se sujeitar a um novo rei. Porque quando nós aceitamos Cristo, nós saímos do nosso trono de egoísmo e ficamos debaixo da autoridade de Deus. Como que está? Como é que é o seu Natal? O que você disse para Deus? Que bom, por que foi bom o Natal? Por causa da comida? Por causa dos presentes? Por causa da reunião familiar? Por que foi bom o Natal? O Natal foi bom porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Veio humilde numa manjedoura. Não se perturbe com a sua posição social, com a sua posição intelectual, com a sua posição financeira, se o Jesus Cristo vem. Esses dias falando com uma pessoa de idade, mais de idade do que eu, hein? Mais de idade. Eu sou velho, a pessoa mais velha que eu. Aí não sei o que, a gente estava brincando numa conversa de amigos e falamos, e alguém falou,
se tiver esse dinheiro, eu não quero mais dinheiro. Ela disse, então dá para mim. E aí eu olhei para ela e falei, para que você quer dinheiro? Nós aqui, sem ofender ninguém, vou falar de mim. Hein? O dinheiro pode até devolver os meus cabelos. Eu posso fazer um implante, mas não devolve minha juventude. O dinheiro eu posso pagar até um bom hospital para cuidar das vezes do meu coração, que elas estão tudo meio ruinzinha lá. Tudo não, vai, só uma. Mas não vai me devolver saúde. Para que dinheiro? Pense bem. Não haja como Herodes. Não se perturbe, porque o Senhor Deus vai mandar na sua vida. É isso que nós queremos. Nós queremos ser servos desse Deus bondoso. Não serve Herodes, hein? Mas daí tem um segundo grupo que eu falei. Tem os religiosos, e vamos lá, verso 4. Porque Herodes, quando fica perturbado, no verso 4, e congregados, quer dizer, reunidos todos os principais sacerdotes, os religiosos, e os escribas do povo, as pessoas que copiavam, que faziam a cópia da Bíblia, que sabiam ler e escrever, eram os cultos, religiosamente falando, os teólogos, chamaríamos assim hoje. Perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Quem perguntou? Herodes, o primeiro que recebeu a notícia. Aliás, o segundo, o primeiro foram os magos. Ele disse, onde vai nascer o Cristo? E por que ele pergunta? Porque ele não sabia. Fala, peraí, vocês que são dessa religião aí, me fala aí, onde vai nascer? Sabe quando as pessoas perguntam para a gente, você é crente, ora por mim? É desse jeito. Não quer vir, não quer se meter a Cristo, mas quer receber os benefícios. Me fala onde ele vai nascer. E o que eles disseram, os príncipes, os principais sacerdotes, os escribas disseram, em Belém da Judéia, verso 5, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Eles estavam mencionando uma profecia feita séculos antes, por Miqueias. Eu vou ler lá para você. Miqueias é um profeta menor, tá bom? É o sexto profeta menor, capítulo 5. Eu vou ler aqui, tá bom? Miqueias, no capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tinha que ser Belém. Belém é uma palavra hebraica que quer dizer casa do pão ou casa da fartura. Bethlehem é casa do pão ou casa da fartura. Ou Efrata, que quer dizer milharal. Em colheita é uma coisa que quer dizer comida em abundância. Um reino de fartura. E era de lá que sairia. Então, eles sabiam onde deveria nascer o rei. E eu me pergunto, por que eles não foram atrás? Por que é que eles não se admiraram e disseram, será que o Messias realmente chegou? Se você é um crente em Jesus Cristo, você sabe que Cristo voltará. Você pode ter a sua teoria. Ele vem, vai ter um período de tribulação, não vai ter. Uma coisa é certa, ele vai voltar. Mas sabe qual é o nosso problema? É o mesmo problema daqueles escribas e daqueles sacerdotes. Nós não achamos que vai ser na nossa geração. A gente não quer que Jesus venha agora. Não quer. A gente tem uma vida que acha que é confortável. Mesmo jeito que Herodes, só que agora nós somos religiosos. A gente vai na igreja, cumpre nossas obrigações, cumprimos. Não certinho, mas cumprimos. Tentamos satisfazer Deus,
Mas no fundo, a gente não age como alguém que acredita que Jesus Cristo vem. Sabe que no passado, na época dos puritanos lá, eles tomavam banho de roupa. Porque eles não queriam que quando Jesus viesse, eles estivessem nus. Pastor, estou exagerando. Exageraram. Pode tomar banho sem roupa, viu? O problema é que nós achamos que ele não vem nunca. Sabe o que a gente acha? A gente acha que daqui a alguns anos, eu no meu caso, eu acho que daqui a alguns anos eu vou estar aqui, ó. Não sei se o tempo vai estar aqui, vai estar lá, não sei, mas eu vou estar num caixão aqui e algumas pessoas mais jovens ao meu redor. Eu imagino. Mas não é o que eu quero. Eu quero é não passar pelo caixão. Eu quero é que Jesus Cristo venha. Eu quero que ele venha agora. E eu tenho que ficar atento para o mundo. A gente ouve de guerras, verdade. Rumores de guerra, verdade. Pestes, verdade. E aí? A minha geração, que é a sua também, viu algumas coisas acontecerem. Vimos uma pandemia, que era uma peste, isso é peste, praga, doença, que parou o mundo inteiro. O mundo nunca teve em tantas guerras junto como teve agora. Tem guerra em tudo quanto é lugar, a gente ouve, está grande, né? Não, mas tem guerra em tudo quanto é canto. Se você ampliar o sentido de guerra, o Brasil vive numa guerra. Então, peraí, as coisas estão mudando. Será que eu espero Cristo de verdade? Aqueles sacerdotes, eles só sabiam isso. Então, o que eu vou pensar se eu fosse um sacerdote sério naquela época? Tem que ser de Belém. E tinha acabado de acontecer um recenseamento, 2 anos antes. Então, era alguma família que foi lá. Eu tinha isso relatado em algum registro de recenseamento. É claro, irmãos, que não era como hoje, né? Você faz o recenseamento e praticamente no dia seguinte você tem a resposta. No passado, nós aqui já vivíamos isso, não era assim. Demorava meses para compilar todos os dados. Imagina lá, que era na mão. Mas eles sabiam. E por que eles sabiam? Por que seria em Belém? O que Miqueias estava falando? Estava falando que seria alguém da tribo de Judá, da raiz de Davi. Porque em 1 Samuel, capítulo 17, só para você ter uma ideia, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. No verso 12, Davi era filho de um homem Efrata, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os 3 homens. E nós sabemos que Davi foi o rei do qual viria a descendência eterna. Lá em Miqueias está falando isso. Então o que nós temos, o que estava acontecendo aqui? Estavam se cumprindo as profecias. Deus sempre nos avisa. E olha, eu vou falar quase sempre, para não falar sempre. E quase sempre a gente não presta atenção nos ouvidos no que Deus está falando. Olha ao redor, irmãos. O seu Natal não foi igual. Não foi. Há poucos anos atrás, você já esqueceu, mas há pouquíssimos anos atrás, o nosso Natal foi cada um na sua casa, comendo as coisas com máscara, enfiava por debaixo. Alguns morreram. E a gente não atentou para isso. Sabe a época que nós estamos vivendo hoje? Jesus falou em Lucas, você está em Mateus? Vai em Lucas comigo. Lucas capítulo 17.
Lucas 17, no verso 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Poxa, irmãos, olha aí, as coisas acontecendo ao redor, e nós todos felizes. Feliz Natal. É um aviso, irmãos. Nós temos que estar atentos. E eu falei no começo que não era toda Jerusalém. Por quê? Porque havia pessoas. Havia pessoas que estavam atentas. Havia pessoas que estavam muito atentas, olhando as coisas ao redor, tendo uma comunhão com Deus. E quando você tem comunhão com Deus, Deus se revela para você. Lembra de Simeão? Está em Lucas 17? Volta para o verso 2. Lucas 2. Capítulo 29. Lucas 2, versículo 29, perdão. O que ele diz para Deus quando ele pega Jesus nos braços? Ele diz: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Foi outro texto que eu usei na outra mensagem. Atento. Se você é um religioso, se você é crente em Cristo Jesus, quem você é? Você é um teólogo, escriba, estudante da Bíblia? Ou você é um Simeão, que está em comunhão com Deus? E quando o Senhor se manifestar, você vai saber. É só você pensar. Seu Natal foi feliz? Pense. E vamos para o terceiro, que na verdade é o primeiro grupo, mas eu vou na minha mensagem é o terceiro, Mateus capítulo 2, vamos falar dos magos. Verso 1 do capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Vai agora para o verso 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve no lugar onde estava o menino, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Não eram judeus, não sabiam da profecia, mas Deus se revelou a eles. Lembra que Simeão tinha dito, quando viu Jesus, que aquele seria a luz para iluminar as nações. Simeão estava falando isso, e a estrela estava brilhando para os magos. E eles, na minha opinião, eles começam a jornada. Pensa bem, Deus se revela para todas as nações. E uma pessoa que sabe o que é um Deus, mesmo que seja falso, ele sabe o que tem que fazer. Nós temos uma irmã, fez parte dessa igreja, essa ela nos visitou. Quando ela se converteu, ela praticava outra religião, servia a um outro Deus.
E quando ela encontra, ou quando ela tem um encontro com Jesus, ela muda. E a fidelidade dela, hoje ela está bem velhinha já, está em outra igreja, mas pelo menos eu posso testemunhar que enquanto ela esteve aqui, nesta igreja, ela sabia como adorar a Deus. Não queria faltar, porque ela tinha tido a experiência de servir um Deus falso. E agora ela sabia o que era um Deus verdadeiro. Não faltava. Estava sempre disposta. Culto de oração, ela falou, na minha casa. Que é um núcleo de oração na casa dela. Ela falou, eu queria estar aqui sempre. Porque agora sabia o que era um verdadeiro Deus. Quando aqueles magos chegam, eles sabiam o que ia fazer, o que iriam fazer. Eles iam adorar, porque eles adoravam um Deus falso. E agora o Deus verdadeiro chegou até eles. Ele falou, esse é o Deus verdadeiro. Então, a Bíblia diz que quando eles entram, vá no verso 11 comigo, eles acham o menino com sua mãe e eles se prostram. Sabe o que é prostrar? É mais do que se ajoelhar. Eles põem o rosto no chão, aquele sinal oriental de adoração, se curvam até o chão e o adoram e entregam os tesouros maiores que eles tinham. Lembra que o salmista judeu disse que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Eles não leram eles não leram o salmo, hein? Só que eles sabiam o que tinham que fazer. Porque diante de Deus, eles sabiam o que tinham que fazer. E eu quero falar com você, que está me ouvindo aqui ou lá, e eu vou falar com um certo preconceito, hein? Você que foi criado na igreja. Eu me converti aos 18 anos. Eu sabia o que era servir um outro Deus. E aí, quando eu encontrei o Deus verdadeiro, eu sabia o que tinha que fazer. Era adorar. E você que está comigo aqui há 30 anos, sabe do meu versículo predileto, né? Depois que fizer tudo, é um servo inútil, que só fez o que tinha que fazer. Por quê? Porque já servi deuses falsos. E agora sirvo o Deus verdadeiro. Servo inútil. Não mereço, mas ele me tocou. Então talvez você foi criado na igreja e se acostumou. E o risco é de você ser um sacerdote. Ah, vem. Ah, vai ser em Belém. Ah, Jesus, vamos colocar para hoje. Não, Jesus Cristo vem. Quando? Ah, ele vem. Vai cair os elementos do céu, talvez. Vai ter guerra. Não, mas eu não vou hoje não, porque ele não vai vir hoje. Não, hoje eu não vou, a Bíblia, Jesus não vai vir hoje. Não, eu não vou orar hoje, cara, esqueci. Que o seu Natal não tenha sido um Natal de Herodes. Não tenha sido um Natal religioso. Que tenha sido um Natal de adorador. E se isso não aconteceu no dia de hoje, você não teve um Feliz Natal. Não teve. O verdadeiro Natal, nascimento de Jesus, é para os adoradores. Que você seja um deles. Que eu seja um deles. Que nós sejamos um deles. Vamos orar? Obrigado por sua atenção. E nós estaremos aqui, normal, nosso culto. Sexta-feira nós temos um culto presencial, mas que não vai acontecer nesse final de ano, tá bom? No domingo, pastor, culto normal, 9 horas da manhã estaremos aqui. E às 6:30 da tarde estaremos aqui de novo. Tá bom? Então, aguardo vocês até lá, vamos orar. Mais uma vez, e seja um adorador, não só no Natal, mas em toda a sua vida. E se você fala, não, pastor, eu era religioso até agora, mude. Seja um adorador e deixe que a adoração realmente tenha nascido no seu coração. E aí sim, Feliz Natal.
Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta noite, obrigado pela Tua palavra que nos revela tantas coisas. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos permita sermos adoradores. É um privilégio poder te adorar. Eu te peço por cada pessoa que veio e as que não puderam vir, mas que o Senhor deixe que todos sejam adoradores. Assim como o Senhor tocou no coração de Simeão, tocou no coração dos magos, toque em nossos corações. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, até domingo, se Deus quiser.